Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ACBIG CDL Cast, o nosso programa Café com Personalidade. O objetivo do nosso programa é trazer empreendedores e empresários de Biguaçu e região. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial. Ela é determinada, ela é persistente e ela tem assim uma dedicação de conversar com ela, a gente sente o brilho nos olhos dela. Ela é empreendedora, formada em administração, pós-graduada em gestão de pessoas, técnica de enfermagem e massoterapeuta. Gente, ela é muito determinada. Ela é dona da clínica Toda Linda Estética e Beleza. É Ana Paula Garcia Belmer. Seja muito bem-vinda, Ana. Vem contar a tua história linda aqui pro pessoal. Oi, Ju, obrigada pela oportunidade. Vamos lá então, vamos contar um pouquinho dessa história, né? Vamos sim, agora tu vai me contar tudo que tu me falou nos bastidores, que é muito legal. Conta pra gente como que nasceu a Ana. A Ana empreendedora, antes da Ana empreendedora veio a Ana mulher, jovem, sonhadora. Como é que foi a tua trajetória, Ana? Então, Ju, família pobre, né? Sou lá de Floripa, Manezinha da ilha, né? Na verdade, Manezinha do continente, né? Mas nasci na Carmela Dutra. Então, assim, família pobre e nunca fui, assim, boa aluna, tá? Nunca fui, assim, sou irmã mais velha de 3 filhos, né? Então, sempre tive que cuidar dos meus irmãos, assim, para minha mãe trabalhar, para o meu pai e tal. E quando chegou na minha adolescência, né, eu ainda tive uma gravidez precoce. Ó, Com 16 anos eu engravidei. Então, assim, mas eu digo que essa gravidez foi um divisor de águas na minha vida, porque o meu filho veio para ser, assim, a alavanca que eu precisava para me tornar mulher mesmo, né, e ter essa determinação que eu tenho hoje, que né. legal. Então, claro, tive que parar de estudar, né, parei de estudar, porque nasceu a mãe junto ali, é muito difícil deixar um bebezinho em casa, mas foi isso, assim, foi um momento muito difícil, né, mas também com toda a beleza da maternidade, né. E depois disso, depois que ele cresceu um pouquinho, né, eu voltei a estudar, eu terminei meus estudos com supletivo, Ai, tá. Daí já estava trabalhando também, né, meu filho foi pra creche desde cedo e tal, e eu morando com os meus pais, porque eu não casei, ai, que legal. eu Que bom que optei tu por teve não esse casar. apoio também, né? Sim, sempre tive muito apoio da minha família, Que graças a bom. Deus. E daí voltei a estudar, terminei o supletivo, e daí eu fui buscar as oportunidades que eu tinha, porque a minha família não tinha condições de bancar estudos, né. Sim. E eu queria sim me tornar uma referência para o meu filho, garantir um futuro para ele, né. Eu fiquei com essa vontade, assim, sabe, nasceu essa vontade junto com ele. Ai, que legal. Então primeiro, depois do segundo grau, apareceu o magistério. Aí eu fiz 1 ano de magistério, tá, só que eu não me identifiquei com as crianças ali e tal. Temos algo em comum, tá? Eu também fiz isso. Apesar de eu gostar muito de criança, só que eu acho, assim, que tem que ter uma paciência, uma atenção que eles precisavam, que eu achava que naquele momento eu não poderia oferecer, sabe. Um carinho que de repente eu tinha com meu filho, mas com as outras crianças eu não ia conseguir. Aí, só que nisso eu fiz redes de contato, né, Sim. conheci pessoas que estavam ali estudando e tal, e nisso elas falaram: "Vamos fazer o Enem?" E eu disse: "Vamos fazer o Enem". E daí eu fiz o Enem, né, e nesse mesmo ano teve um concurso para a prefeitura de São José, para agente de saúde comunitária, né. Aham. E daí nisso eu descobri que eles davam bolsa para os funcionários, bolsas de estudo. Aí eu pensei: "Bom, então eu vou tentar, né", e graças a Deus eu passei, tá, passei, assim, em primeiro lugar. Ai, que legal. Eu não sei nem como, eu acho que tem coisas que é mão de Deus mesmo, que é destino, sabe. Porque, né, como eu te falei, parei de estudar, como eu voltei para o supletivo e tal, e eu passei, e daí comecei trabalhei 2 anos, e aí eles me deram a bolsa de técnico de enfermagem. E nesse mesmo ano eu recebi uma cartinha da Estácio de Sá, né, da bolsa ali do ProUni, que eu tinha ganhado a minha bolsa de administração. Ai, que legal. E daí eu disse: "E agora? 2 cursos, o que que eu vou fazer?" Fui lá, conversei, né, com os meus superiores, né, e eles falaram: "Não, a gente vai te liberar para te estudar, tu vai estudar no horário de serviço".
Olha Pra te ver como tem coisa que é destino. É, E daí, então, assim eu fiz. Eu fiquei 2 anos, eu trabalhava de manhã, eu estudava o técnico à tarde e fazia faculdade à noite, e eu tinha meu filho pequeno. olha Mas só. graças a Deus eu tinha a minha rede de 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 apoio. apoio, meus pais, meus Uhum. irmãos, né, que foram muito importantes. Então foi isso, daí eu terminei o meu técnico de enfermagem, aí eu digo que a enfermagem ela não me escolheu, assim, de primeira, assim, não fluiu como, sabe, Aham, porque tem portas que se abrem para ti, sim. e tem outras que tu tens que ralar muito, né. E a administração já foi ao contrário, já foram aparecendo estágios, sabe. Sim. E quando eu terminei a faculdade, eu já estava empregada como analista financeiro. Ah, que legal. Então eu acabei ficando na administração, porque a administração me escolheu primeiro, né. E daí eu acabei ficando 10 anos na administração, só que na faculdade ainda, porque a administração ela é muito ampla, né. Muito. Tu Uhum. aprende um pouquinho de cada coisa e tu vai escolher ali o que que tu quer na empresa ali, o que que tu quer. E eu queria, o que que eu queria? Eu queria ser gerente comercial, Ah, porque na faculdade eu aprendi que vendas é a menina dos olhos da empresa, é verdade. vendas. E que vendas tu pode ganhar, além do teu salário fixo, comissão. Sim, Então ali já tinha uma Ana ambiciosa, entendeu? Que sim. queria crescer. Então eu queria vendas, eu queria uma liderança. Aí logo que eu acabei a faculdade, primeiro eu pensei assim: "Ai, vou descansar um pouco, né, estudei tanto, fiz 2 cursos". Aí já apareceu a pós-graduação. Ó, oportunidade de uma pós-graduação na Faculdade Municipal de Palhoça, também gratuito. Eu disse: "Ah, não, vou fazer, né, tem que aproveitar". Aí já emendei a pós-graduação mais 1 ano e meio, era todo sábado, não, era o sábado sim, o sábado não, o dia inteiro, e eu acho legal dizer que na época que eu estudei, que não foi por agora, né, que eu não sou assim tão novinha, a gente estudava presencial, não tem essa de, online, híbrido, não. A minha faculdade era todo dia de segunda a sexta, tá, eu me lembro, assim, eu no ponto de ônibus 20 para as 11 esperando o ônibus pensando assim, dá até vontade de chorar, um dia eu vou ter meu carro. Ai, que legal. Sabe, um dia vai melhorar, sabe. E graças a Deus, né, esse dia não demorou muito para chegar. Aí tá, aí fiz a pós-graduação em gestão de pessoas, pensando em ser gerente, né, Que legal. porque eu criei esse foco, né, queria isso. Aí como eu te falei, eu estava como analista financeiro de cobrança, né, na Calçados Beira-Rio S.A., que é uma empresa do Rio Grande do Sul, fiquei lá 4 anos. E lá eu me dediquei muito, eu fiz de tudo, assim, para chegar numa liderança. Eu tinha, assim, eu fazia viagens pela empresa, sabe? Eu representava, só que eles não me davam, realmente o cargo, A sabe? oportunidade. A Uhum. oportunidade. Acabou que tinha uma menina lá que ela era coordenadora de Santa Catarina, né? Ali Da região? da nossa região, só que ela não ia viajar, porque dela na época ela engravidou, ela casou e tal, mas ela era coordenadora. Mas daí eu dizia: "Não, pode deixar que eu vou". E eu ia, e eu respondia pela empresa, era eu que estava lá. E aquilo foi me frustrando com o tempo, sabe? Porque, poxa, eu estava lá, eu estava representando e eu queria o mérito, entendeu? E na hora da oportunidade não era tua, né? A É, pessoa já passei por isso eu não também, consegui, sabe? numa outra empresa. Daí eu peguei e disse: "Não, então é aquele negócio, os incomodados que se retirem". Eu fui procurar outra oportunidade. E daí eu queria ir para vendas, como eu te falei, né? E daí eu fui deixando currículos e tal, e daí a Mondiana Plásticos aqui de Uhum. Biguaçu me chamou. Foi bem interessante, assim, todo o processo seletivo, assim, que eu falei com várias pessoas. Eu lembro até hoje, faz muitos anos atrás, das perguntas que eles me fizeram. Eu lembro, assim, de o gerente perguntar assim: "E Ana, tu és uma pessoa racional ou emocional?" E eu lembro que eu falei para ele assim: "Eu sou muito racional. Às vezes eu tenho até medo de mim, porque eu sou muito racional". Na verdade, hoje eu não me sinto mais assim, eu me sinto bem emocional hoje, aos meus 45 anos. Só que, né, naquela época, com aquela ambição toda jovem, eu era muito racional, eu sabia muito o que eu queria, Mas eu sabe. acho que a vida muda a gente, Muda. né, Ana? Uhum. Porque eu também era assim, eu já fui, meu Deus, eu era muito razão, muito. Hoje eu vejo que hoje eu não sou, eu
também trabalhava nas exatas, né? Sempre fui da área de administração, área financeira, gestão, e sempre fui muito razão. Hoje eu me acho muito mais pessoas do que Sim, exatas. Que sim. engraçado, né? Não, e foi bom tu falar isso, porque assim, ó, eu nunca fui das exatas, porque eu nunca fui boa em matemática. E para eu me formar na administração foi uma luta muito grande. E eu tenho orgulho de dizer que assim, ó, tem aquelas pessoas que eu já convivi que ela olhando ela aprende, não precisa estudar. E eu precisava me esforçar e estudar muito, porque eu tinha muita dificuldade de aprender. É. Entendeu? Eu reprovei em algumas cadeiras, tipo estatística, contabilidade, eu tinha que fazer de novo, mas eu fiz, eu terminei. E eu terminei em 5 anos. Eu fiz duas paradas na minha faculdade. Uma foi no estágio de enfermagem, tudo muito assim, sempre cronometrado, sabe? Aham. Eu precisava parar porque o estágio de enfermagem ia me cobrar muito, então eu fiz uma pausa de 6 meses na faculdade. E quando eu entrei na Calçados Beira-Rio, que foi assim um desafio, porque era o meu primeiro emprego de administração, né? E como eu te falei, eu fazia viagens, eu trabalhava toda, sabe, no salto, sabe? Falava com os representantes, atendia clientes e tal. Então, assim, eu quis me preparar para isso, sabe? Então, eu parei de novo a faculdade, mais 6 meses, para me dedicar a essa primeira oportunidade de emprego. E logo depois eu voltei. Então, eu terminei minha faculdade em 5 anos. E daí na Mondiana, como eu estava te falando, né? Eu fui pro comercial, vendedora e tal, e eu dei o melhor de mim, sabe? Só que assim é muito difícil. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente até entende um pouco esse negócio de mulher, homem, né? Hoje em dia a mulher está conquistando mais o seu espaço, Com mas certeza. eu tô falando de mais de 10 anos atrás, né? Sim. Então, assim, as coisas estão mudando ainda, imagina naquela época. Mas assim, sim, a empresa me deu oportunidades e como eu te falei que eu estava muito determinada, eu dizia para eles assim, ó, aí o vendedor externo saiu, eu dizia, não, pode deixar que eu vou viajar. Eu vou ser vendedora interna e externa, eu quero viajar. Daí eles, não, então tá, então tu vai viajar. Botaram um carro na minha mão e eu fui viajar. Daqui a pouco, eu assim, ó, nós vamos começar a abrir o Mercosul, mercado para América Latina. Não, eu quero, pode me dar. E eu fui pegando tudo, eu fui acumulando atividades. Aí eles pagaram um curso particular de espanhol, tudo, e eu ali, dando o meu melhor. Só que eu não dei conta. Como eu te falei, eu digo, não, me dá que eu quero, eu quero. Só que chega uma hora que é o limite, tu não consegue fazer tudo muito bem feito, porque tu tá muito sobrecarregada. E daí eu sei que eles me demitiram. Eles me demitiram, e daí eu fui trabalhar numa empresa de uma pessoa que foi meu cliente na Mondiana, tá? E eles me deram a oportunidade de gerenciar o comercial deles. Daí ali sim, ali eu fiz o que eu quis, assim, eu implementei várias ferramentas de vendas, assim, nossa, ali eu me satisfiz, sabe? Só que era um comercial pequenininho, era uma empresa menor. E daí tá, daí eu cresci, eu expandi a empresa para o Brasil inteiro, assim, a empresa cresceu muito e eu estava muito feliz, porque eu tinha bons resultados. E eu me cobro muito isso, de ter os resultados. Aí o que aconteceu? Chegou ali depois de 2 anos, a Saraiva aqui de Biguaçu começou a fazer as mesmas luminárias que a minha empresa fazia, igual. E então o que que ela pegou? Uma boa parte do mercado. Ela começou, participava das feiras, eu ia participava das feiras também. E eu não conseguia, é uma coisa que eu não conseguia controlar, porque antes eu não tinha um concorrente, e depois eu tinha um concorrente igual. Só que o concorrente vem com preço, aquela coisa toda, né? Sim. E daí começou a decair os meus números e eu não aceitava. Eu pensava assim, quando eu trabalho numa empresa, é como se a empresa fosse minha. Sim. E eu pensava assim, nossa, não pode cair assim o faturamento, eles vão começar a demitir pessoas do chão de fábrica, e aquilo começou a me fazer mal. E daí eu tive meu primeiro ataque de ansiedade dentro da empresa. Eu chegou um dia assim que eu estava desmemoriada, sabe? Eu achava que eu estava bem, mas o meu corpo não estava, entendeu? Aí me deram 30 dias de afastamento e tal. Aí nisso eu vi assim, cara, que não tá mais legal, porque eu sei que eu não vou mais conseguir render, e se eu não render, eu fico mal. Aí eu falei com a Mondiana, e a Mondiana já tinha me chamado de volta, e daí eu falei, Mondiana, agora eu volto. Aí eu voltei pra Mondiana. E eu pensei assim, ó, eu vou mudar de empresa. Se eu não ficar bem, eu vou mudar de profissão. Eu pensei, né? Aí, assim eu fiz, eu voltei pra Mondiana. Só que eu voltei pra Mondiana
e já apareceu uma oportunidade da massoterapia, que eu fui como cliente, né, na clínica que eu trabalho hoje. E a Dai, que era a dona, pegou e a gente conversando, e a Dai também tinha vindo da administração, e a Dai falou, contou a história dela, né, e tal, eu falei, ai, Dai, tô tão desmotivada, assim, tô cansada das metas, sabe, das metas que não dá pra bater, e sabe, e isso tudo tá me fazendo mal, ela, eu acho que isso aqui seria uma coisa legal para eu fazer, eu acho que eu ia me dar bem. Eu falei para ela assim: faz. Ela falou: tu tens todo o perfil, tu és comunicativa, tu vai se dar bem. Como é bom a gente encontrar pessoas assim, né? Aham. Que tipo te Aham. impulsiona, né? Pois eu saí dali já procurando um curso de massoterapia. E daí eu não queria esperar até o outro ano, eu comecei a procurar e tal, e não, eu quero agora, eu quero agora. E daí eu achei o Instituto Mix de Profissões, né, que já começava imediatamente e tal, e eu já comecei o meu curso de massagem. Só que daí empolgada com isso tudo e tal, e eu sou uma pessoa muito transparente. Então na empresa eu falei que eu estava fazendo curso de massoterapia na Mondiana. E daí eu acho que eles ficaram meio chateados porque eu não estava investindo no conhecimento na área que eu estava trabalhando. Aí eles me demitiram. Em um ano eles me demitiram. Só que era a oportunidade que eu precisava, porque daí eu já estava um ano estudando, né? E o meu curso era modular. Então, tu fazia um módulo, tu já estava apta a aplicar, porque são terapias alternativas, né? Sim. E daí eu peguei e já falei com a Dai, Dai, olha só. E eu sabia que a Dai alugava a sala lá. Eu disse, olha, Dai, eu saí da empresa lá, fui demitida e eu quero começar a trabalhar com administração. A tua sala está disponível? Ela falou assim, Ana, a menina está saindo agora. Tem duas pessoas interessadas, mas se tu quiser, é tua. Eu falei, então é minha. Eu já vou começar. Aí tá, daí fechei com a Dai. Olha, o aluguel da sala, assim, tu nem acredita de tão barato que era, tá? Que bom, né? Muito barato. E daí eu comecei. Fui lá, comprei a minha maca, fui comprando as coisinhas e montei a minha salinha lá. E comecei. Nisso veio a pandemia, como eu já havia te Aham. falado, né? Comecei em fevereiro e em março estourou a pandemia, né? Foi bem isso. Foi. Só que daí, assim, eu disse, não, eu não tenho outra opção, eu quero essa opção. Eu estou estudando, eu estava bem apaixonada pela massoterapia, assim, né? Eu disse, vai dar certo, né? E graças a Deus, e porque assim, quando a gente trabalha pra gente, e a massoterapia, queira ou não, né, tu ganha ali por hora, é um valor considerável. Então, assim, é muito fácil tu bater o valor de um salário, entendeu? Se bem na mão de dinheiro eu ganhava muito bem, entendeu? Mas ok, baixou um pouquinho o meu padrão, mas eu fiquei ali. E daí o tempo foi passando, passaram-se 2 anos, e a Dai resolveu que ela ia sair, que ela estava cansada, ela já estava há muito tempo. Ela falou, Ana, eu vou vender a sala, tá? E a preferência é tua, mas se tu não quiser, ou eu vou desmontar, eu vou vender para alguém. Daí eu disse, não, então eu vou ficar, eu quero continuar. E daí a gente negociou ali e eu comprei a Toda Linda, o ponto comercial, né? Que legal. Uhum. Comprei o ponto comercial e daí já tô há 6 anos, então, trabalhando ali na Toda Linda, né? E graças a Deus, assim, depois que a pandemia passou, né, tá tudo Aham. bem. Hoje em dia eu posso dizer que eu já sou conhecida, até participei esses dias da feira ali das empreendedoras de Biguaçu, né, que a prefeitura oferece, e muita gente já me segue, eu vi assim que muita gente já me segue e tal. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, já tenho boca a boca, Sim, né? com certeza. Um vai Esse é o falando. melhor, né, Ana? É, Por mais que tu invista em comunicação, em divulgação, principalmente quando é uma mão de obra tão específica, assim, tipo, sim, então é muito indicação. é, E isso é o que vai fazendo o crescimento do teu negócio, porque sim, é diferente, não é um produto, né? Realmente é uma coisa que é muito não, vai lá, a Ana faz muito bem. Pô, aí a pessoa fica, não, então eu vou lá. Mesmo que tu tenha 10 opções, tu vai sempre naquela que alguém te indicou, sim. né? E também aquela coisa, eu acredito, né, que seja muito também aquela coisa da afinidade. Que aí a pessoa Uhum, já chega, fechou, eu gostei da Ana, gostei de sim. mim. Então, eu acho que se torna as tuas clientes muito fiéis, assim. Sim, eu costumo dizer até que assim, elas se tornam minhas amigas, né? A gente tem cliente semanal, né? Então, assim, a gente troca muito, eu aprendo muito com elas, e graças a Deus eu consigo, já pude transformar algumas vidas, né? Porque assim como fizeram comigo, me motivaram, eu também gosto de motivar,
né? E uma coisa assim, né, foi uma frase que eu aprendi na administração e que vale a pena. A gente nunca tá pronta, né? A gente não tem que estar, não, tá tudo ok. Começa do jeito que tá e vai melhorando, né? É E a verdade. gente vai ficando melhor conforme a gente vai fazendo, né? Exato, Quanto mais tu faz, melhor tu fica. com E certeza. é isso, assim, aí eu fui descobrindo, eh, eu vou te dizer que hoje eu acho que a minha vocação realmente, além de ser lidar com pessoas, é lidar com mulheres, sabe? Acolher mulheres, escutar mulheres, aconselhar mulheres, trabalhar com autoestima. Uma coisa que tem muito nesse mercado de estética e beleza é você apertar na ferida da pessoa para vender. Ah, essa olheira aí, vamos tratar? Sabe? Até eu, né, já faço botox Sim. e eu não gostei uma vez que eu fui, ela falou assim: "Ah, esse bigode elas usam umas coisas assim, esse bigode, essa boca de marionete, cara, isso dói na gente". Então assim, e hoje eu dou curso, né? Eu tanto no Instituto Mix, acabei uma turma ontem, a segunda turma no Instituto Mix ontem, como eu dou curso particular também. E uma coisa que eu sempre ensino para as minhas alunas, pergunta para ela o que ela quer tratar. É a celulite que incomoda ela? Ok, tu não vai falar do culote, tu não vai falar da estria, tu não vai falar de alguma coisa que de repente não tá incomodando ela. É, mas E se tu falar, vai começar a vai doer. começar a incomodar, É sabe? bem E isso. daí eu descobri que é onde eu tenho que estar, sabe? Uhum, Porque não é só vender, as pessoas não são números, sabe? uhum. É realmente tu tá ali comprometida com o bem-estar das pessoas, Não, e sabe? a frustração que tu traz, às vezes aquilo ali não tá incomodando, e às vezes a pessoa vem ali, tipo assim, porque a gente sabe, né, Ana, que nem todo mundo consegue hoje trabalhar, fazer o que gostaria na estética, né? Porque, Uhum. claro, são prioridades, às vezes tem filho pequeno e não consegue tirar do orçamento aquilo ali que gostaria de fazer. Uhum. Aí vai lá e se dedica, não, eu consegui, agora eu vou fazer isso aqui. Chegar lá e a pessoa fala, não, mas só isso aí não resolve, tem que fazer. Sim. Cara! É. Aí tu sai de lá frustrada pensando: "Meu Deus, então eu nunca vou conseguir", Aham, né. exato. Sendo que não, elas chegam lá, eu falo até às vezes elas tiram a roupa e falam assim: "Ah, essa gordura", eu digo: "Gordura? Não, amor, olha só, tu não tem gordura", às vezes é uma flacidez, às vezes a mulher emagrece e cai a pele. E aquele caimento, assim, incomoda, eu digo: "Amor, isso é flacidez, tá? Então assim, vamos tra", aí eu sou obrigada a explicar, porque, Uhum, né, não é gordura, é flacidez. Daí eu digo aí às vezes elas, né, às vezes a pessoa tem uma visão distorcida delas, né, eu digo: total, né? "Amor, tu és linda, meu Deus, tu és tão linda, tu não se vê, olha só que corpo lindo que tu tem". Claro, a gente sempre pode melhorar, mas assim, tu és muito bonita, tá. Até Uhum. aconteceu com uma aluna minha, tá, quando eu estava dando aula, e daí na época de estudar a celulite, a massagem modeladora, eu falei para elas assim: "Ó, nós vamos avaliar vocês todas, tá, vocês vão todas vir de biquíni e nós vamos avaliar o grau de celulite de vocês". E teve uma, e ela era bonita, tá? Bonita mulher. E daí ela falou assim: "Eu nunca usei um biquíni e fui na praia", ela falou pra mim. E daí nesse dia que a gente foi avaliar a celulite, eu falei assim: "Eu não tô acreditando que tu nunca foi pra praia com esse corpo. Tu tá doida? Tu tá deixando de viver?". Aí, assim, passou umas semanas, sabe, e ela foi lá e disse assim: "Eu comprei um biquíni e fui pra Que praia". legal. Então, assim, ó, são coisas que não têm preço, É sabe, verdade. que daí tu vê, assim, que é o propósito do É. teu trabalho, sabe, que assim Encorajar, né? Determinar, porque assim, às vezes a pessoa é dela mesmo, né? O escudo dela com ela mesma, que ninguém sabe. Às vezes isso vem de infância, às vezes sim, isso vem de de gestação, alguma que tu nem pessoa sabe. alguém falou alguma coisa e ficou Uma fala traumatizada. de criança já, às vezes vem isso e tu Sim, traz pra vida, né? Que aham. bloqueia. Eu escuto muitas mulheres falando, assim, que foram traumatizadas pelas mães, que cobravam muito, sabe. Então, assim, a gente é um pouco psicólogo também, né, claro que Sim, eu não sou psicóloga, mas assim, a gente tem que ter essa responsabilidade que as palavras têm poder, com certeza. sabe, na vida das pessoas. E então é isso, assim. Mas eu acho que tudo que a gente faz, né, Ana, assim, tudo que a gente faz com propósito, com amor, a gente claro que de repente em algum momento da vida a gente já deve ter falado alguma coisa, mas tipo, Uhum. eu digo que a maturidade, como a gente conversou ali, acho que com o tempo a maturidade ensina muito a gente e quando a gente sabe o que a gente quer, como tu sabes o que tu queres, tu sabe que é o teu propósito, é cuidar,
é ouvir, é tratar mulheres, Uhum. não tem o que dar errado. Sim, Dá muito certo. Primeiro que tu coloca amor no que tu faz. sim. Total. Uhum. Segundo que tu domina muito bem o que tu faz. Então tu já tem o acolhimento que elas precisam. Tu vai trabalhar no que e tu tem o bom senso, que é o que muita gente às vezes não tem, que é como a gente tá falando, pô, de tu podes até enxergar além, de repente, que a pessoa precisasse de algo a mais para depois, de repente, chegar no momento de dizer, vamos fazer isso aqui também? Uhum. Entende? E Uhum. isso é muito bom. E às vezes a gente vê que o mercado tá carente disso, tu não acha? De Acho. pessoas assim com essa percepção Sim, e não ver tantos números e ver pessoas, como tu sim, falasse ali, porque que as pessoas assim, querem vender. sim, a mídia tá aí, né, cobrando tanto das mulheres, beleza e padrões, né? E eu faço assim, eu vou te dizer, tá? Se eu não tô rica hoje é por causa disso, tá? Porque assim, pra mim, o dinheiro não é tudo. Tá? Eu prefiro ir para casa com meu coração quentinho, que eu fiz uma diferença na vida de uma pessoa, na sociedade, sabe? Então, assim, prefiro fidelizar uma pessoa, eu prefiro que ela saia de lá falando bem de mim, sabe? Ó, eu fui lá na Ana, ela falou isso pra mim, eu fiquei bem, sabe? Eu prefiro isso do que alguém que vai lá e diz assim, ah, eu fui lá, fiz um tratamento, nananana. Eu seria só mais uma, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa que já é minha, entendeu? Eu sou, como eu te falei, eu achei que eu era muito razão, mas na verdade eu sou muito coração. Uhum. Porque se eu fosse razão, eu tava olhando os números, eu tava querendo faturar, né? Uhum. E na verdade não, hoje em dia eu penso nas pessoas. Mas tu sabe, Ana, que eu acho assim, que muitas vezes eu acho que a gente não é razão. A gente precisa ser razão para sobreviver. Sim, Então, tudo muito da. Eu acho que a razão e a emoção é uma linha muito complicada de tu querer definir ela, porque assim, tu pode ser razão e tu pode ser emoção, mas tudo também depende de como tu estás. sim. Porque se a gente precisa ser forte e correr atrás, muitas vezes a gente não é que a gente é razão, mas a Hum, gente monta um escudo ali É, para a gente enfrentar qualquer coisa, a gente sabe que tem que ser razão, é, porque a gente precisa ser razão naquele para momento. chegar onde a gente Porque quer, né? quantas vezes eu não tenho dúvida de que eu passei por isso, eu tenho certeza, eu não sei. É uma coisa bem engraçada, porque eu acabei de te conhecer, parece que tem coisas que a gente parece que se identifica muito na outra Sim, pessoa. Quantas vezes tu foi razão, mas tu chegou em casa e pensou, putz, eu precisei fazer isso, mas não era bem isso que eu queria falar, mas preciso, eu preciso resolver e eu preciso. Não é assim que a gente se sentia? sim, Então, eu digo que às vezes a razão, aí por isso que eu falo, maturidade, porque a maturidade hoje também, com o tempo, a gente já tem uma outra estrutura financeira, sim, uma outra estrutura familiar, a gente já conseguiu se reestruturar um pouco, então a gente consegue ser mais emoção. E sim. ver que nem sempre, que não, que pode tirar um pouquinho a razão, porque agora a gente já sabe onde está pisando, sabe o que está fazendo. Eu, pelo menos, eu tiro isso por mim, assim, eu penso muito isso comigo, sabe? Uhum. E eu acho que faz um pouco de sentido, assim. E quando tu falasse assim, que eu ainda não sou rica porque eu penso muito nisso. Não, eu acho que tu é muito rica, porque eu acho Ah, que sim. além de dinheiro, tu ter pessoa, eu acho que a gente passar por aqui, por esse mundão aqui, e a gente ter admiração, a gente ter pessoas que se inspiram na gente, não tem dinheiro que pague, né? Assim, eu sou muito rica do que o dinheiro não compra, tá? Assim, Exatamente. graças a Deus eu tenho bastante feedback, assim, de pessoas, né, É, que falam pra mim, assim, que me dão esse retorno, né? Ai, obrigada, e alunas e receptivamente, tá? tal. Mas, e como eu te falei no começo, né, o que eu queria, ser líder, né? Então, assim, já que eu não consegui na empresa de outras pessoas, hoje na minha empresa eu consigo ser, Sim. né? Com as minhas clientes, eu consegui essa autoridade que eu queria, né? Ajudar bastante ela, conduzir, assim, e era isso que eu queria, sabe? Eu queria liderar, e de alguma forma eu estou liderando. Na tua clínica tem várias salas. Na verdade, são 2 cabines, daí a minha, né, e a da podóloga. Às vezes eu abro a minha, assim, eu não procuro, tá, elas me procuram, às vezes alunas, assim, pô, eu gostaria de começar, e aquele de aluguel por hora, sabe? Ah, então Uhum, atende na minha sala, porque eu não atendo o dia inteiro, né. uhum. Então, hoje em dia eu não atendo no sábado, sexta-feira à tarde eu já não atendo mais porque o meu marido também já não trabalha, então hoje em dia eu já me dou esse Uhum.
essa liberdade, né? Então, assim, às vezes eu dou oportunidade, só que vou te dizer que até hoje eu não consegui encontrar alguém para ficar ali, sabe, comigo, assim. A podóloga, graças a Deus, deu certo, ela já tá passaram outras pessoas, né, que fazia cílios, que faziam outras serviços de beleza, né, mas hoje em dia eu estou com a Marli, que é a podóloga, né, e eu ali hoje, tá, mas, todo momento muda, assim, porque a pessoa me pede uma oportunidade, a Marli até fala: "Ai, Ana, tu não tem jeito, né", porque às vezes, assim, eu até quebro a minha, né, não me decepciono com as pessoas, vamos falar assim, me decepciono com as pessoas, ela fala: "Ana, agora deixa assim", daí eu digo: "Ah, tá bom, não vou mais botar", aí daqui a pouco alguém me pede, eu vou lá e dou oportunidade de novo, sabe, porque eu sempre eu penso assim, ó, eu vou acreditar nas pessoas até que elas me provem ao contrário. E algumas pessoas abriram as portas para ti, então tu quer Sim, fazer igual. E assim, e quando alguém faz isso, não é sobre tu, é. é sobre elas. Então, Sim, assim, eu sei que dói às vezes porque a gente, sim, né, acredita ou quer, mas sim, aí não é sobre a tua pessoa, é sobre elas, é sobre sim. as pessoas não aproveitarem a oportunidade, né? Sim, porque eu acredito assim, a gente quer mudar a vida das pessoas, a gente quer Uhum. ajudar, só que a pessoa tem que querer. E se a pessoa não quer, não tem o que tu possa fazer, né? A pessoa tem que ela ter ali a caráter e aquelas o que precisa ali, né, para ela realmente ir para frente, né? E se ela não tem, ela pode até melhorar convivendo contigo, mas às vezes não É vai, verdade. às vezes não vai. E a Ana, mãe, continuou só com o filho? Continuei só com o filho, hoje ele tem 27 anos, ele é meu orgulho. Que E legal. assim, o meu filho, ele se formou em gastronomia, Ai, que né, legal. ele é chefe de cozinha. Então, quando ele falou que queria fazer gastronomia, que eu sou muito assim, como é que eu vou te dizer? Líder mesmo, né, Aham. que eu queria que ele fizesse engenharia. Aí quando ele veio pra mim naquela época do MasterChef e disse assim: "Não, quero fazer gastronomia", eu disse: "Meu Deus, meu filho, tu vai estudar para lavar chão e lavar a louça". Não faz sentido. Aí ele: "Não, mas eu quero, eu quero". Eu disse: "Então tá, a vida é dele, né, ele tem que decidir". Daí ele foi, fez a gastronomia, realmente ele se apaixonou, ele nunca fez outra coisa da vida. E daí o que que eu queria para o meu filho? Que ele empreendesse, né, que é a única forma de ele, eh, crescer também nessa profissão, né. E por um ano ele empreendeu, tá, eu consegui, assim, ele abriu um quiosque dentro da Academia Gerber, ele ficou empreendendo por um ano. Só que daí ele achou que ele não estava pronto, na verdade ele ainda não está pronto para essa parte de empreender. Ele Aham. acha que não vale a pena, ele prefere ficar como chefe mesmo, e hoje ele é chefe mesmo de cozinha, aquele que manda em tudo, compra e coisa e tal. Aos 27 anos, ele tem 10 anos de carreira já, e ele é chefe. Então assim, o que eu queria, eu consegui. Eu me tornei uma referência para o meu filho, né, eu disse: "Ó, eu fiz assim, deu certo, faz também", e ele foi lá, fez e deu certo, né. Então, graças a Deus, ele foi a minha alavanca, né, e depois eu também já fui a alavanca dele como exemplo, né, Aham. e graças a Deus, Que tudo certo. legal. E ele hoje trabalha, em empresa ou ele faz Sim. evento, essas coisas assim? Ele trabalha num restaurante, Que que eu legal. não vou saber dizer o nome aqui agora, mas é lá no Santo Antônio de Lisboa. Que legal. E ele também chega final do ano, porque eventos é muito sazonal, né. Aham. Chega final do ano, ele tem bastante eventos para fazer, de empresas, casamento, vários eventos assim, Que legal. né, de empresas mesmo. Então assim, mas assim, por essa época, assim, ele acaba só ficando como chefe mesmo, tá. Mas ele final do ano ele faz bastante eventos por conta dele. E como é legal, né, Ana, tipo assim, a gente ter filhos e ver que os filhos se espelham na gente, né. Muito legal. Tipo assim, toda a tua determinação ele pegou, Não, toda a tua sim, persistência, toda a tua dedicação. sim, Então, como que ele não vai ser uma pessoa determinada, responsável, persistente, se ele viu a mãe dele fazendo isso ao longo da sim. vida, ele acompanhou a tua dificuldade, porque quando a gente conta, assim, mesmo tu tentando esmiuçar e falar um pouquinho, tem momentos em que a gente chega a pensar em desistir de muitas vezes, de muitas coisas, porque é difícil, principalmente com filho pequeno, Sim, porque por mais que tenha uma rede de apoio, às vezes tem aquele imprevisto que um não pode, outro não pode, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? sim. Né? É Nossa, difícil, não é tu fácil, falando assim já vem, assim, alguns episódios na minha cabeça, né? sabe. Algumas vezes que eu tive que levar ele pra faculdade comigo, sabe. Ah, Eh
quando ele ficava doente, que eu ficava desesperada, porque o dia inteiro na rua, né, estudando e trabalhando. Mas, aí a gente olha para trás hoje e pensa: "Como que eu consegui?". Eu É. não sei se eu faria de novo, Aham. mas eu consegui, assim, a gente tira uma força que a gente não sabe da onde, né, E e consegue. e É consegue. incrível, eu digo que a mulher ela consegue tudo que ela quer. Sim, Né, e às vezes é exatamente isso. E a gente olha para trás e a gente diz assim: "Não, eu não consegui fazer isso. Como é que eu fiz isso?", sim. né. Eu digo assim que é uma força sobrenatural que a gente tem e que dá conta. Claro, o homem também dá conta, mas eu digo assim que a gente é muito, eu digo que a gente é muito preocupada, sei lá, muito povo, porque a gente não tá ali, mas a gente quer tomar conta de De tudo. tudo. A gente tá no serviço, mas a gente se preocupa com o filho, a gente tá num evento, mas a gente se preocupa com o outro que tá lá, com Sim, alguma entrega que tu tem que fazer no outro dia, a gente não consegue viver aquilo ali. Eu digo que em alguns momentos a gente adoece mesmo, como tu sim. teve, que tu adoeceu na empresa ali. Muitas vezes eu digo que a gente não consegue viver o momento. Uhum. A gente ali vivendo, por exemplo, tô num evento, tô fazendo, eu já tô pensando no que eu tenho que entregar no outro dia. Cara, para, desliga. Sim, Vive aquilo ali. a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Não é? Uhum. Às vezes até penso assim, hoje que eu trabalho, assim, por hora, né, às vezes parece, assim, que eu trabalho pouco, mas tudo que eu tenho que fazer, responder e marketing e aí eu paro pra pensar assim: "Não, mas eu faço muita coisa, é muita coisa pra controlar, é muita coisa". E até pouco tempo eu estava dando aula pra adulto, Uhum. que, assim, tu tem que, estar preparado, porque, a criança ela aceita o que tu fala, agora um adulto que já tem uma opinião formada, né, que tá ali com uma expectativa, né, então assim, graças a Deus, sabe, entreguei essa segunda turma, tudo certo, assim, mas, às vezes eu penso assim: "Meu Deus, às vezes a gente não se vê É o aula tanto de que a gente é". massoterapia que tu dá? É, Ai, que legal. então às vezes a gente se subestima, assim, né, a gente pensa assim: "Eu poderia Muito. mais". Nossa, mas eu já estou fazendo tanto, Uhum. sabe? A gente tem eu digo que, a gente tem o poder de fazer tanta coisa, mas ao mesmo tempo, parece que nós mesmas, não é? Os outros olham pra gente e admiram: "Nossa, como a Ana faz tudo isso", mas parece que a gente olha pra gente e a gente não se acha capaz de fazer tudo aquilo ali que a gente tá fazendo. Sim, Parece que não é merecedora de que as pessoas admirem o que a gente faz, né. aham, Eu acho que de repente é um pouco da criação que a gente teve também. pode A ser. nossa geração, por exemplo, hoje tu incentiva muito mais o teu filho do que tu foi incentivada. Uhum. Não é? Mas assim, é culpa, não existe culpado, não é culpa de pai e mãe, é porque a geração que os nossos pais, coitados, tiveram uma educação diferente, eles melhoraram criando a gente e a Sim, gente melhora criando os nossos filhos, trazendo mais esse empoderamento, essa força, mostrando que tu é capaz, sem passar sim, por cima de ninguém, te dedicando, tu consegue, né? sim. Então acho que isso de repente a gente faltou um pouco pra gente, de repente por isso que a gente não se enxerga assim. Sim, porque assim, os nossos pais, os meus, por exemplo, eles não estudaram, Ah, né, então assim, eles deram o melhor deles. Eu lembro do meu pai dizendo pra mim: "Tu não precisa trabalhar, estuda, vai estudar". Ele queria que eu fosse jornalista, meu pai. aham. E hoje eu penso que eu poderia ser, porque eu sou uma pessoa comunicativa, Sim. né, mas e a minha mãe? A minha mãe, ela sempre trabalhou com limpeza, zeladoria. O que que a minha mãe fez lá no começo? Ela começou a arrumar casas para mim limpar, e ela achou que aquilo ali era bom, porque era o que ela conhecia. Ela estava dando o melhor dela, Sim. sabe. Então assim, aí o que que eu fiz? Eu fui pegar outras referências. Eu tinha uma amiga, né, que era a minha melhor amiga, e a mãe dela já era uma pessoa mais estudada, daí eu vi como a mãe dela fazia com ela e eu comecei: "Não, é assim que tem que ser". É assim que eu vou mais longe, Uhum. sabe. Porque os meus pais, eles não fizeram por mal, mas eles tinham muito pouco conhecimento, Uhum. né. É o que mas assim, é o que eu digo, é porque ela vivia naquilo, ela fazia aquilo ali e ela conseguiu sustentar vocês, criar vocês fazendo aquilo ali, então para ela aquilo ali estava certo. Isso. Eu digo pelo na minha família, por exemplo, meu pai, ele sempre empreendeu, ele e a minha mãe sempre empreenderam. Hum, E quando eu comecei a estudar, no segundo grau ainda, que eu quis fazer um estágio, na época, eu lembro que ele ficou sem falar comigo, porque ele não aceitava que a gente fosse trabalhar para alguém, que a gente teria que ter o próprio negócio. sim. Para ele, eu A teria mesma que coisa que fazer ele um fazia. curso de cabeleireira para eu ter o meu salão, de manicure para eu ter o meu salão, alguma coisa que eu trabalhasse para mim. Sim.
era o pensamento, tipo, pra mim, ele pensa, tá errado, não é isso que eu quero. Mas de repente a forma com que ele enxergou que ele ganhou a vida assim, ele tinha Sim. oficina mecânica, ele e minha mãe, e lanchonete. Então eles sempre trabalharam pra eles e Uhum. criaram os filhos e aquela coisa. Então pra ele aquilo ali era o certo. É a Uhum. gente ter alguma coisa da gente, né? Uhum. Mas aí, claro, eu vou te dizer assim que de 6 filhos, os homens, todos eles seguiram a profissão dele. Uhum. Um mecânico de motos, outros todos mecânicos de carro, todos eles tiveram a oficina deles. Uhum. Aí a minha irmã optou por não, ela faz coisas dela em casa, mas ela optou por ficar em casa, né? Tipo, no relacionamento deles, eles acharam melhor ela ficar em casa, ela ficou e cuida da filha e tal, e ela trabalha muito com essas coisas de, de cesta, de aniversários, coisas assim Uhum. que dá um trabalhão também, e ela tem uma mão perfeita para isso. E eu fui a única que fui trabalhar fora, em empresas, então assim, então hoje eu tenho uma percepção diferente, assim, sabe? Porque tu aprende muito, tu conhece muitas pessoas, tu traz uma bagagem, tu vai vendo como tu viu na mãe da tua amiga, e isso é Sim. muito rico pra gente. Eu digo que é muito bom tu ter a oportunidade de conhecer pessoas, histórias diferentes. Expande, né? Nossa, muito, Hum. muito. Olha Sim. só, a gente conversando aqui, a gente tem uma idade bem parecida nossa, e tudo que a gente realmente cresceu e viveu, e então as histórias são muito semelhantes, Sim. assim, das criações, eu digo, né? Sim, sim. E como a gente consegue trazer isso diferente e levar isso para os filhos da gente. Olha, o teu com 27 anos, novinho, Uhum. né? Na nossa época, com 27 anos, 24 anos, eu com 24 fui mãe, tu com 16 foi mãe, a gente parece que era criado mais ou menos para, tipo, para te ter só para um sustento e casar e ter filho. Sim. A mulher, sim. Não é? Ah, Então, era muito difícil de ter essa oportunidade de pensar. Tipo, eu digo assim, pô, hoje a gente vê o jovem falando, ai, eu vou embora, eu vou sair do país, eu vou embora. Eu nunca pensei nisso. Eu nem passava pela minha cabeça uma coisa sim. dessa, porque não tinha esse estímulo. E como é legal, Sim. eles são independentes, eles não têm medo, né? E Sim. como a gente traz umas limitações pra gente, É. né? Uhum. E isso, eu acho isso sensacional. Eu acho que a mente da gente, assim, é uma coisa que a gente precisa estudar sempre. Sim. E o teu negócio, assim, tu trabalhar com mulheres, com pessoas, tu vivencia isso, tu pega tanto pessoas mais velhas como pessoas mais novas e tu consegue Sim. ter essa dimensão, né? Sim, e atendo vários tipos de mulheres, advogadas, empreendedoras, É, professoras da hum, saúde, então assim, aprendo muita coisa com elas, assim, é muito legal. que bom, né? Conta pra gente uma situação que, em alguma situação que tu te sentiu assim, meu Deus, como que eu vou agir agora? Tu já teve alguma situação assim? Na massoterapia? É. Já tive bastante situações complicadas, já tive situações da pessoa me admitir que ela tentou suicídio, que ela: "Olha, eu tentei suicídio, não tô bem", começar a chorar na maca, olha a responsabilidade. E daí eu conversei com essa pessoa e disse para ela: "Não, mas a gente tem que se reinventar, tem que, né, começar de novo", e eu sei que essa pessoa foi lá e ela fez o que eu falei, ela ficou falando comigo no WhatsApp, ela disse: "Olha, eu comecei a fazer bolachinha", daí fui lá, Ai, que comprei legal. bolachinha, e daí, sabe, e ela se reencontrou, sabe. Então, assim, tem muito dessas coisas, assim, sabe, de tu mudar a vida da pessoa, assim. Que legal. Ô, Ana, qual que foi assim, tu passou por várias situações, né? Acho até Hum. que no programa, na própria conversa, assim, tu já meio que falou, mas a tua virada de chave mesmo, a tua determinação, teve algum momento assim que tu virou mesmo, não, não, eu preciso virar essa chave e é isso que eu quero pra mim. Ou não tivesse tempo de pensar, realmente foi surgindo e tu foi aproveitando as oportunidades e só foi fazendo. É assim, ó, como eu te falei antes, de todas as profissões que eu estudei, né, a enfermagem eu não escolhi, foi uma oportunidade que eu vi, né, e eu abracei, Uhum. e a administração também, porque quando eu fiz o Enem se escolhia cinco opções de curso, né, então foi uma roleta russa e caiu a administração. E a massoterapia foi a que eu disse: "Vou estudar isso, é isso que eu quero", fui lá, paguei, né, investi e escolhi. E só que eu costumo dizer que a profissão te escolhe também.
E nem tudo é para todo mundo. A administração também, como eu te falei, foi uma porteira aberta, né? Fluiu. A enfermagem não fluiu. Eu tentei, eu fiz concursos, me frustrei, e desisti. Aí, ano passado, eu tive uma oportunidade, eu trabalhei como técnica de enfermagem, fiquei 1 ano, mas também, como eu te falei, eu fui tentar conciliar com a clínica, fiquei muito sobrecarregada, acabei ficando doente, ficando ansiosa, também casei, foi muita mudança, então não fiquei bem, tive que sair, mas eu também já fiz um concurso agora e passei, só que lá para governador Celso Ramos em meio período, né? Porque assim, é como eu te falei, a gente sempre quer abraçar o mundo, a gente sempre acha que pode um pouquinho mais, né? Sim, E verdade. daí também a idade vai chegando e tu pensa assim, preciso de uma estabilidade, aquela coisa. Assim, não que eu vá largar a massoterapia, né? Mas eu tô sempre vendo algumas outras oportunidades, tá? E a massoterapia, ela realmente foi uma porteira, assim, porque como eu te falei, eu fui como cliente, né? No meio de uma conversa apareceu ali o interesse, onde eu fui estimulada, né? Comecei a fazer o curso, a empresa me demitiu, né? Então foi acontecendo, Uhum. né? E graças a Deus, se eu estou aqui hoje, é porque eu estava pronta quando a oportunidade surgiu, né? Conta um pouquinho então, o que que tu faz lá na massoterapia? Às vezes as pessoas não sabem o que que é. Ah, explica um pouquinho que tipo de massagem tu faz, o que que tu faz Sim. bem. Teu peixe aí, Ana, vai Tá, lá. então, os meus carros-chefes são a drenagem linfática, né, que eu acho, assim, sensacional, que ela abrange tanto pós-operatório, né, que hoje em dia está muito em alta, né, Sim. quanto gestantes, né, que hoje em dia procuram muito, né, por causa dos inchaços e tal. Eh, Também hoje tem o lipedema, né, que é tratado com a drenagem. Tem a massagem relaxante terapêutica, né, que trata dores, né, e estresse, cansaço. E tem a massagem estética, que trata celulite, gordura, flacidez. Então, eu trabalho com essas 3 massagens, né. Tem várias outras terapias alternativas, mas as que eu mais gosto e as que mais vendem são essas. Então, graças a Deus, hoje eu tenho alguns equipamentos lá na minha sala, né, para fazer a parte da estética. A terapêutica não precisa muito, vai uma ventosa ali, vai uma coisinha, mas é mais a técnica mesmo, né, e a drenagem também. E eu também faço limpeza de pele. Faço limpeza de pele, que eu fiz um curso, né, e para fazer alguns tratamentos faciais, todos não invasivos, né, todos assim, superficiais, Uhum. usando sempre ativos e a máquina. Uhum. Então é isso, Que legal. mas é bem interessante, assim, é como a massagem faz diferença na vida da pessoa, né, uma pessoa que tem fibromialgia, um idoso, né, então assim, atletas, então assim, a massagem, graças a Deus, hoje em dia ela já tem uma visibilidade muito boa, né, Ai, é bom, né? muito bom. Meu Deus, eu fiz, eu só fiz, eu nunca tive hábito de fazer. Eu fiz num pós-operatório a drenagem, nossa, mas é maravilhoso. Muito bom. Não, e a drenagem, assim, o que ela faz no teu corpo desintoxica, né, porque o sistema linfático, ele não tem um bombeamento igual ao sistema circulatório, que é o coração. Então ele a drenagem, ela precisa dos movimentos do teu músculo ali, né, dos teus órgãos para poder fluir. Então a massagem ajuda muito, né, essa fluidez, né. E como faz diferença o teu corpo funcionar melhor, sabe, ele ser estimulado a funcionar melhor. Hum. Faz toda a diferença. É, Eu tenho clientes que falam para mim assim: "Meu Deus, não dá para ficar sem", elas ficam assim: "Não tem como ficar sem a massagem, eu vejo a diferença no meu corpo, dá muita diferença". é verdade, pior que dá mesmo. E para quem é associado à Civic CDL tem desconto, né, dez por Ana? cento de Ó, desconto. 10% de desconto, vamos garantir, mulherada. Muito bom, aproveitar. E assim, ó, tem gente que não se dá ao luxo, É, né. Pensa assim, tem gente que eu acho que pensa ainda assim: "Ai, não é para mim", ou tem, né. Assim, o que eu acho muito legal também é dar de presente, o que está acontecendo muito agora. Eu faço muito propaganda disso, né, agora é Dia das Mães, dá de presente um spa day pra mãe, sabe, pra sogra, ou pra uma mulher que admira, pra uma pessoa que tá fazendo aniversário, porque é uma coisa que de repente a pessoa não compra pra ela mesma, mas ela vai gostar de ganhar. que legal, né, Beli? Gostei dessa ideia. Eu nunca pensei nisso, Ana. Sim, Esses pardei, gostei disso. sim, daí eu faço um voucher online, né, pra mandar ali pelo WhatsApp, porque hoje em dia é tudo online, né.
Aí eu faço um voucher personalizado, assim, e daí a gente pode colocar várias terapias ali, tipo uma facial, uma corporal, faço um escalda-pés, assim, é bem legal. Boa ideia, olha só, várias opções. Dia das Mães chegando, Aham. dá para fazer esse presentão, né, Ana? Muito bom. Sim. E quando a gente fala assim, né? Agora eu falei da mulherada, mas tem homens também que fazem, não, Ana? Tem homem sim. Eu, atendo o público masculino, né, geralmente, mas assim, o meu marketing é todo focado para as mulheres, tá. Uhum. Eu gosto de puxar bem, trabalhar, como eu te falei, o público feminino, que é o que eu me identifico, né. Só que assim, acaba assim, minhas clientes, né: "Ah, o meu marido tá com dor, o meu pai, meu filho", então assim, a gente acaba atendendo, Tem a né. família, né? Sim, a família. É muito legal, porque assim, tem É, muitos casos que atende a família mesmo, é muito que legal. legal. Ana, como a gente falou no começo, o programa flui. Sim, A gente acha que nunca vai ter 45 minutos para falar, a gente fala muito mais, sim, aham. sempre passa. Se tu pudesse hoje, assim, qual mensagem hoje tu pode deixar para as pessoas que querem empreender, ou que querem mudar, ou que queiram fazer alguma coisa, ou alguma coisa que tu fez na tua vida e que tu diga assim, não, faz assim que vai dar, ou vai lá e faz com medo mesmo. Qual a mensagem que tu deixaria hoje para as pessoas? Se quiseres, pode falar direto nessa câmera aqui, deixa realmente a mensagem do que do teu coração fala, se é para pessoa que quer empreender, para pessoa que é mãe, porque a gente sabe que é um desafio viver a mãe, a empreendedora, a Uhum. esposa. Então, qual a mensagem que tu deixa hoje para as pessoas? Se a pessoa tem aquele sonho, assim, mas ela acha que ela não vai conseguir, que não é para ela, assim, tem que ir com medo mesmo, né, que tudo que a gente faz na vida é com medo, não adianta, né, é com dúvida se vai dar certo ou não, e tudo a gente tem que, colocar amor, né, dedicação, como eu coloquei ali, determinação, porque a gente tem que fazer sempre o melhor, como eu falei. Eu sempre, quando trabalhava nas empresas, é como se a empresa fosse minha, e hoje, graças a Deus, a empresa é minha, né. Então, assim, mesmo que a empresa, seja sua ou não, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, a gente tem que sempre fazer, dar o 100% mesmo, se dedicar, sabe, a gente não pode se sabotar, eu gosto dessa palavra, sabe, que tem gente que começa uma coisa: "Ah, mas ai", e começa, tipo, não se dedicar tanto, porque já começa a achar que não vai dar certo e ela mesma começa a fazer não dar certo, É né. verdade. Então, assim, não pode desistir no primeiro obstáculo, porque os obstáculos vão ter, né. Então, tem que ser persistente, não é fácil começar do zero, não é fácil mudar de carreira, mas assim, hoje em dia, eu acredito que hoje em dia com as redes sociais, né, tá tudo tão mais fácil, estudar tá tão fácil, então assim, começa, faz, tenta, pelo É, menos tenta, tenta. só vai saber se tentar, É né. verdade. E É é bem isso. isso. Ah, então, deixa eu te entregar aqui o mimo da Civic CDL, um bloquinho para te anotar suas clientes, uma caneta, Ah, um obrigada. abridorzinho para ti no final de Uhum. semana relaxar também e dizer para ti que foi muito bom te receber. Eu não te conhecia pessoalmente, mas assim, dizer que é para quem não te conhece que vá te conhecer, porque realmente a gente sente e percebe o amor nos teus olhos do que tu faz, a dedicação que tu te entrega e quando tu fala que tu é determinada, persistente e dedicada, é trocar 10 minutos de conversa contigo e a gente percebe tudo isso em ti. Ai, que E bom, que tu obrigada. continue realmente sendo assim. Tu és uma pessoa que tu transmite muita energia boa. E que bom, eu fico bem feliz. Eu adoro gravar esse programa de podcast. Acho que é muito legal a gente conhecer pessoas. E só que tem pessoas que parece que a gente fala, tem algumas a gente fala de, como é que a gente estava falando? De coração e de Razão. razão. Algumas a gente conversa por razão e Sim, outras por emoção. E eu assim, acho que a gente conseguiu conversar de emoções, de porque quando emoção. a gente consegue ver nos olhos da pessoa o que a pessoa sente, eu acho que é de emoção. Sim, Então, parabéns, continua o teu legado, que é lindo, obrigada. né? E muito sucesso para ti.
E que tu venhas participar também do Núcleo das Mulheres aqui na Sim, CIBIG, que uhum. elas vão gostar muito de te receber. Eu acho que tu vai acrescentar muito para elas também, Sim, tá? não, nossa parceria tá só começando. É verdade. E para quem nos acompanha até aqui, não esquece de ir lá no Instagram, no Facebook, Spotify, TikTok, YouTuber, né, Isabelle? Site, acompanha lá as redes sociais da CIBIG, porque tem muita coisa boa. O associado que ainda não participa do canal do associado, procura lá o nosso WhatsApp, pede o link e participa lá, porque lá a gente manda, todos os dias a gente manda duas formas de comunicação. Uma comunicação interna pela manhã e à tarde sempre comunicação de associado que queira divulgar o seu negócio. Eu acho que o associativismo é isso, né? Uhum. É o fortalecimento, é um dando força para o outro e o crescimento mútuo, né? Sim, Para o desenvolvimento de Biguaçu. E é isso que a gente faz aqui, que a gente tenta fazer capacitação, networking, café de negócios, café de boas-vindas, que você, associado, possa cada vez mais estar participando, porque isso também enriquece o dia a dia da associação e aí assim também a gente consegue saber o que você quer aí do outro lado, né? Trazer as informações pra gente. E para finalizar, Ana, a gente olha aqui na câmera central e a gente fala o slogan da CIBIG CDL juntas, que é uhum. assim, a CIBIG CDL, a força que te representa. Vamos Tá, falar? vamos. Então vamos lá. A A CIBIG CEBIG CDL, CDL, a a força força que que te te representa. representa.